Senhor Jesus, eu estabeleço teu reino nesta chamada de vídeo. Senhor, tu és bem-vindo aqui entre nós. Eu consagro a ti a vida da tua filha, Tati. Peço que o Senhor use ela com autoridade, temor, que nosso coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Eu peço que o Senhor fale conosco, nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Consagramos a ti cada palavra, cada versículo que será lido, aqueles que estão ao vivo agora e aqueles que ouvirão depois em horário alternativo. Peço que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos aqui à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um mendigo aleijado. Eu vou ler na NVI. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado do Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora eles tivessem decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Eu vou repetir esse versículo porque ele é bem importante. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um,
falaram e disseram estes dias, e vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Prefiro passar agora, estudar agora na corrigida, que eu gosto mais. Eu anotei aqui, fiz algumas observações. Os judeus, eles oravam 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E esse momento que eles iam, que eles estavam indo ao templo, era o horário das 15 horas, que era o período da tarde. Então, mesmo que depois, mesmo depois de Cristo, eles continuaram praticando as tradições deles. Os paralíticos, eles eram colocados sempre nesses lugares de fluxo de pessoas, porque os judeus, eles tinham algo muito forte do tipo de fazer caridade, tá? Eles cuidavam disso, então eles sempre colocavam essas pessoas, os mendigos, os deficientes, para receber caridade, tá? Esse coxo, numa versão é coxo, né? Na outra é aleijado, mas esse aleijado, ele era de nascença. Antes do ventre, Deus, a Bíblia fala, né? Que desde antes do ventre, Deus já nos separa, já nos planeja. E então tinha um plano para isso. Ele nasceu assim, ele foi ensinado a mendigar todos os dias. Todos os dias ele era levado lá para mendigar. E então, como ele nasceu dessa forma, era a única coisa que ele sabia fazer, porque a mente dele era de deficiente, não só o físico dele, mas a mente dele, porque foi ensinado isso a ele. Pedro e João, eles tiveram compaixão dele. Tanto que ali fala assim, eles olharam para ele. Eles pararam, eles estavam andando, eles pararam, eles olharam para ele. Eles tiveram essa compaixão de olhar para ele. Só que o detalhe é que eles estavam cheios do Espírito Santo. E naquele momento, eles estavam com os olhos de Cristo. Por quê? Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. Então, os olhos deles estavam com olhos de Cristo. Ali, eles falam assim, eu não tenho nem prata nem ouro. Eles reconheceram que não tinham recursos financeiros, mas o que eles carregavam naquele momento era algo muito maior do que o ouro e a prata. O poder do nome de Jesus. Tanto que ele fala assim, olhe para nós. Se vocês perceberem ali nesse início ali, ele fala umas 3, 4 vezes, olhou, olhe, olhou. E isso eu fiquei pensando, aí tem uma mensagem. Aí o que eu entendi disso foi, os olhos dos discípulos estavam em Cristo, estavam cheios do Espírito Santo, estavam olhos espirituais. E o mendigo, ele tinha olhos de mendigo. Por quê? Quando Pedro chegou para ele, quando Pedro e João chegou até ele e chamou eles, ele falou assim, olhe para nós. E ele olhou esperando algo, esperando receber uma moeda, esperando receber uma esmola. Ali a gente consegue entender sobre os olhos daquilo que a gente está acostumado. Ele só sabia mendigar. E os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Aí já me fiz esse questionamento, né? Onde estão os meus olhos? Os meus olhos estão em Cristo?
ou os meus olhos estão no mundo natural? Será que eu tenho olhos curados? Será que nós temos olhos curados? E a gente consegue visualizar, mesmo na circunstância, o poder, o espiritual, ou não, só a carne? Ou a nossa mente ainda está escrava? Isso me fez refletir, tá? Enfim, vamos lá. Então, aqui eu anotei. Ele esperava receber a esmola, mas ele recebeu muito mais. Ele recebeu a cura física, ele recebeu a libertação, ele recebeu uma nova vida. O milagre dele foi instantâneo. Naquele momento, Pedro segurou sua mão e ajudou ele a se levantar. Ali fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele dá uma ordem. Em nome de Jesus, ele dá uma ordem. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Um homem que nunca tinha estado em pé, talvez. Porque se ele nasceu paralítico, ele não andava, ele não conseguia firmar os pés, ele nunca tinha andado. Creio eu, né? Óbvio. Aqui eu vejo como um discipulado. Não só Jesus, Pedro e João, eles deram a cura, mas eles também levantaram, eles pegaram na mão do aleijado e firmaram os pés dele. Aqui eu vejo uma palavra de discipulado. Não é só o milagre, mas você precisa pegar na mão daquela pessoa e ajudar ela a se firmar na palavra. Né? Enfim. Saltando ele... tá, deixa eu ver o que eu... Eu estou um pouquinho atrapalhada hoje aqui. Mas, no fim, vai dar tudo certo, gente. É muita correria, mas no fim vai dar tudo certo. Naquele momento, Pedro segurou sua mão, ajudou a levantar, firmou seus pés. Isso. Não apenas falar de Jesus, mas nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a firmarem seus pés. A gente está no Ministério de Restauração, então essa meditação aqui faz parte do ministério. Então, tem muito a ver com a gente, muito a ver. No momento que, em nome de Jesus, a cura acontece, a libertação acontece, a pessoa, ela ainda está com aquela mente cativa, ela ainda está com aquela dificuldade de andar. Então, é nesse momento aqui que também a gente precisa auxiliar essa pessoa a se levantar, porque ela não tem a direção. Ao mesmo tempo ali, voltando lá para os olhos é a direção. Então, esse homem, ele não tinha direção. Ele não tinha nem os pés firmados e nem a direção, porque os olhos dele estavam, digamos, naquilo que ele tinha sido ensinado. E quando a gente perde a visão, quando a gente não tem essa visão, a gente não tem a direção. Então, no mínimo, ele levantou e falou assim, e agora? Eu estou andando, mas eu estava acostumado só a pegar a esmola e acabou, você mudou minha vida. Mas glória a Deus por isso. Ele se levantou e começou a seguir os discípulos. Ele precisou de ajuda naquele momento para firmar seus pés, mas depois ele levantou. Ele poderia ir para a rua. Ele simplesmente poderia... quem não tem a visão não tem a direção. É exatamente isso. É nesse sentido. Quando os teus olhos, ele vê o lado espiritual, ele vê a visão daquilo que Deus tem para você, você tem uma direção para seguir, os teus pés ficam firmados na palavra. Então, ele não tinha nem os pés firmados na palavra e nem a visão, né? Porque ele tinha olho natural. Não que ele era cego, gente, ele tinha os olhos naturais, os olhos de mendigo, né? Acho que isso vocês entenderam, né? Ele precisou de ajuda, mas depois entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E o nosso papel é importante desse início de firmar os pés. Mas ali coube uma decisão dele, responsabilidade dele se levantar e sair
atrás deles e louvar a Deus e agradecer a Deus. Como eu estava falando ali, ele podia simplesmente ir para a rua e comemorar na rua. Mas não, ele entrou no templo, ele seguiu os apóstolos, né? Ele seguiu os discípulos ali e começou a louvar a Deus, não mais de mãozinha dada com Pedro, né? Ele realmente ele tomou essa decisão. Então, também cabe a decisão de cada um, a responsabilidade de cada um, né? Aqui foi muito interessante essa parte que ele que ele entrou saltando e louvando a Deus, porque eu achei lá em Isaías 35:6, que é uma promessa de Deus também. Os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Então, ele remete lá para Isaías 35:6. Deixa eu só ver aqui. Isso, decidiu andar com os apóstolos, não mais com os aleijados. Muda. Quando você é livre, quando você recebe a liberdade, quando você recebe a cura, recebe o teu milagre, você vai ficar andando com quem? Você tem que andar com pessoas que têm o Espírito Santo para te ajudar. Você vai começar a andar, você vai começar a ir para a igreja, você vai começar a fazer parte de discipulados, de devocionais, de leitura de Bíblia e, principalmente, buscar o Espírito Santo. Porque senão você vai voltar para a miséria, você vai voltar a mendigar. Se você voltar a conversar e andar com os aleijados, você acaba perdendo aquilo que você recebeu. Ok. Quando eles viram quando a multidão viu o milagre, eles viram o testemunho, eles olharam e falaram, uau, mas esse é o homem que ficava ali mendigando. Quando eles viram esse testemunho do aleijado, foi uma oportunidade que Pedro e João tiveram de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Então, aqui dá para ver bem, né? Esse milagre, o testemunho. Quando você vai dar um testemunho para alguém, olha, Deus fez isso na minha vida. Isso é uma oportunidade que você tem de falar de Jesus, de converter uma outra pessoa, de levar essa pessoa. Então, assim, não importa o grau que você esteja de relacionamento com Deus, de cura, se você está realmente só entrando no templo, louvando a Deus, ou se você já está lá pregando o evangelho, não importa o tempo de caminhada com Deus, o importante é que você, dando testemunho, você já tem alguém para te levar junto contigo. A partir do momento que você recebeu o teu milagre, você recebeu a tua libertação, você já pode levantar outra pessoa e caminhar contigo. Tudo aquilo que você vai aprendendo, você vai ensinando. Só que aqui, eles explicaram, né, que a cura, ela não foi realizada por seu próprio poder, porque aqui todos eles ficaram, apegaram-se a Pedro ali, como no 11. Todo o povo correu atônito para junto deles. Todo mundo ficou, uau, né? Quero ir atrás desses homens. E Pedro viu isso e em nenhum momento ele glorificou a ele, em nenhum momento ele se exaltou. Ele explicou que não fomos nós, nada é o ser humano. Nenhum milagre que você é usado para fazer, nenhuma libertação que você, de repente, leva o nome de Jesus, você tem autoridade para falar o nome de Jesus, nada vem da gente, nada é nosso, é o Espírito Santo, é o nome de Jesus, e a glória é dele. Tanto que ali ele fala, né, varões israelitas, no 12, vós maravilhais disto? Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Nada é nosso, nada vem de nós. Nós estamos à disposição e quem faz é Jesus Cristo. E isso a glória é para ele, ok? Uma coisa aqui que eu coloquei também, o nome de Jesus, ele não é uma fórmula mágica, mas ele representa a sua presença, a sua autoridade e o seu poder. Aqui.
Daí, a partir do 13, ele começa a falar, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou a seu filho Jesus. Ele começou a pregar sobre Jesus, ele começou a ensinar sobre Jesus, quem era Jesus e o que Jesus fez. E por que que ele usa esse Abraão, Isaac, Jacó? Porque os judeus, eles davam muita importância aos patriarcas, né? Então, ele quis, tanto que o Atos 3, ele usou muito a comparação com outros, ele fez essa comparação com os capítulos da Bíblia do Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus, eles só tinham o Antigo Testamento, né? Eles só tinham a lei. O Deus de Abraão diz aqui, ok, mas vós negastes o santo. Então, aqui ele está começando a explicar que eles negaram o santo e justo. Aqui, deixa eu ler o que eu anotei. Ele fala dos patriarcas, ele não estava apresentando um novo Deus, mas ele estava apresentando o mesmo Deus, aquele Deus que eles criam. Esse Deus que estava agindo em Jesus, glorificando o seu servo Jesus. Aqui faz referência a Isaías 53, quando fala sobre o sofrimento de Jesus, o que Jesus iria passar. Mas ali ele fala assim, e mataste o príncipe. Ele começa a falar, vocês negaram ele, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou. E através da fé do nome dele, é que esse homem foi curado. E agora, irmãos, eu sei que tudo que vocês fizeram foi por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro não acusou os judeus de negar ou de matar Jesus, porque eles sabiam que eles estavam agindo por ignorância. Mas aqui ele também aponta para a esperança, porque ele fala assim, eu sei que vocês pecaram, eu sei que vocês fizeram, que nós, né, porque ele era judeu também, eles eram judeus também, que nós, né, fizemos tudo isso com Jesus e ele foi morto e negado, e enfim. Mas há uma esperança, porque se a gente se arrepender dos nossos pecados, se a gente se converter, os nossos pecados vão ser apagados. No 19 fala, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Refrigério. Ele remete à restauração prometida no Antigo Testamento, Isaías 40. E aqui ele continua falando de Jesus, que ele foi pregado, mas que virá um tempo de restauração. Então, isso daqui a gente traz para nós, né? O poder do nome de Jesus, a autoridade e a presença do nome de Jesus. A gente traz o arrependimento não é somente para aqueles tempos, mas o arrependimento é urgente, o arrependimento é para hoje. Nós hoje precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados para que a gente tenha esse refrigério, para que a gente receba essa restauração. Uma coisa que eu coloquei aqui também, que as promessas de Deus se cumprem, desde os patriarcas até hoje. Então, aqui ele falou muito dos patriarcas e falou de Jesus. E todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. E todas elas ainda vão ser cumpridas. Né? Vai chegar um tempo que... Chegará o tempo que todas elas serão cumpridas. No 22, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aqui foi mais uma profecia que tinha do Messias, que o profeta viria, e que aquele que recusasse o profeta seria condenado. Né, no 23, acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Isso é para a gente também.
Todos os profetas, desde Samuel, falaram e anunciaram esses dias. Então, ele estava falando tudo aquilo que todo o Antigo Testamento falava está se cumprindo hoje. Vós sois os filhos dos profetas, do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é a promessa que ele fez para Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, né? E essa esperança na restauração final. E Jesus voltará e um dia todas as coisas serão restauradas. E essa é a promessa, né? E nós todos somos herdeiros da promessa, da aliança de Deus com os nossos antepassados. Nós todos somos herdeiros das bênçãos de Abraão. E está escrito em Gênesis 22, 18. Amém? Era isso. Eu até peço desculpas que eu me atrapalhei um pouco pela corrida, hoje foi, né, mas eu acho que deu para entender a profundidade de Atos 3, o poder do nome de Jesus, e é pela fé no nome de Jesus que nós somos libertos, é pela fé no nome de Jesus que nós somos curados, é pela fé no nome de Jesus que a gente pode não só sermos curados, sermos abençoados, mas também levantar aquele que está ali caído ainda, essa transformação, essa conversão que a gente precisa ter depois da cura, depois que a gente conhece Jesus, o testemunho que a gente tem que dar, louvar a Deus em todo tempo, a nossa responsabilidade de permanecer firme na palavra, somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa, Deus é um Deus fiel que cumpre a sua promessa, então, tudo isso está no capítulo 3, então, é um capítulo, para mim, assim, eu achei muito, muito forte, com muita informação, e eu acho que se até a gente lesse de novo e a gente meditasse mais um pouquinho, a gente ia encontrar mais verdades, porque ele é muito rico, né? Então, mas o nosso tempo é esse hoje, quem sabe numa próxima oportunidade a gente consegue. Certo? Cris, quer orar? Ok. Isso, cada leitura, novas revelações do Pai. É exatamente isso, porque todas as vezes que a gente lê, a Bíblia se renova, né? Eu nunca tinha lido essa parte do olhar, por exemplo. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, por que ele está falando tanto de olho? Olhe para mim. Olha, o mendigo olhou. Né? E daí eu realmente trouxe muitos questionamentos, assim, e eu quero ter o olhar de Cristo, eu quero ter o olhar cheio do Espírito Santo, como Pedro, um olhar de compaixão, um olhar de amor, né, e que ele venha transformar nosso olhar, porque a Bíblia também fala muito sobre isso, né, que se os nossos olhos são luz, né, se o nosso coração é luz, os nossos olhos também são luz, mas enfim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então, Pedro e João, já coloquei Paulo aqui no meio, Pedro e João, eles, naquele momento, o que eles mais tinham era o nome poderoso de Jesus. E hoje nós também. A gente tem que reconhecer que o que mais nós temos de especial e de valoroso, de valioso, é o Evangelho e é o nome de Jesus. Não importa o que a gente conquiste nesse mundo, nada se compara à riqueza do nome de Jesus. Amém? Então eu vou orar. Senão eu vou começar a pregar aqui de novo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Pai. Por tua palavra vir nos edificar, Senhor Deus, por tua palavra vir nos mostrar, nos fortalecer, nos vivificar, Senhor. Nós amamos a sua palavra, Pai. Nós amamos, Senhor Deus, tudo aquilo que tu tens feito, Senhor. Nós amamos, Senhor Deus, a tua presença e queremos mais de ti, queremos conhecer mais de ti a cada dia, Pai. Derrama sobre nós o poder
do teu nome. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o poder do teu Santo Espírito. E revela-nos, Senhor Deus, a tua verdade todos os dias, Pai, para que possamos ser libertos todos os dias, para que possamos nos firmar na tua palavra, Senhor, todos os dias, Pai. Mas ministra, Senhor Deus, em cada um que está assistindo, Senhor Deus, ministre cada um que está aqui participando, Pai. Ministre no coração e na mente de cada um, Senhor Deus. Que onde estiver, Senhor Deus, ainda algum pecado que a gente possa se arrepender, Senhor Deus, revela-nos, Pai, para que a gente possa realmente se arrepender, Senhor, para que a gente possa abandonar, Senhor, nos converter e receber, Senhor Deus, o teu refrigério, Pai. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor Deus, e que o nosso coração seja inteiramente e todo seu, Pai. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Te agradecemos por seu amor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Espírito Santo, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, ó Pai, por sua fidelidade e seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite.